A paz do Senhor, meus irmãos. Salmo 33, versículo 12, nos diz assim: Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós queremos discorrer sobre o tema a proteção divina sobre Israel. É notório, nós sabemos, que a nação de Israel, o povo escolhido por Deus como propriedade peculiar sua, sempre foram perseguidos. Eles tiveram sempre inimigos como os egípcios, como os filisteus, amoreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus, jebuseus. Estes inimigos sempre procuraram aniquilar Israel. E a nação de Israel, peregrinando, indo rumo à terra que emana leite e mel, ela enfrentou alguns reis de nações dominadoras, como Senaqueribe. Senaqueribe ele foi rei na Assíria de 705 a 681 a.C. O que foi que Senaqueribe fez? Ele levou todo o ouro do templo judaico. Lá em 2 Crônicas 32 e 17 diz que ele blasfemou contra Deus. Ele ameaçou destruir o povo de Deus. Enviou uma carta de ameaça a Israel. O que foi que o rei na época fez? Ezequias, ele colocou a carta perante o Senhor. 2 Reis 19 e 14. E o anjo do Senhor entrou em providência. 185 mil homens pereceram, homens ali da Assíria. E quando Senaqueribe voltou para casa, lá para o templo do seu Deus, seu ídolo, os seus filhos o mataram. Cumpriu-se a profecia de Isaías 37 e versículo 7. Desta maneira, Deus estava dando o quê? Proteção ao seu povo. Mais tarde, entre 605 a 562 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele também se levanta. Destruiu Jerusalém, levou os vasos sagrados para o seu país e lançou na fornalha 3 jovens hebreus, Misael, Azarias e Ananias. Mas veja bem, Daniel 3 e 25. O que aconteceu? O Senhor estava com eles na fornalha. Eles não foram destruídos. O rei Nabucodonosor, ele tornou-se esquizofrênico e pastava como os bois. Foi levado ao campo e ali pastava, tudo porque ele não deu glórias ao nome de Deus. Nós encontramos depois, ali em 171 a 165 a.C., quando Antíoco Epifânio, da Síria, ele era rei da Síria, ele perseguiu ferozmente os judeus, profanou o templo, chegou ao cúmulo de sacrificar uma porca no altar do holocausto, no templo de Deus, mas ele morreu depressivo. Deus continua abençoando seu povo, dando liberdade, ajudando, protegendo. No ano 70 foi que nós vimos a grande destruição de Jerusalém. Só que antes, em 66, o governador Gécio Floro, ele confiscou todo o tesouro do templo, causando assim uma grande revolta. Só que o general Tito, ele sitia Jerusalém e muitos morreram de fome. E no dia 27 de agosto de 70, as portas do templo foi queimada pelos romanos. Mas o povo resistiu, Deus estava com eles. Nós observamos que já em nosso tempo, bem próximo, Adolfo Hitler se levanta, o nazista, e ele que defendia o arianismo, eram só os alemães que eram uma raça pura. Ele fez um grande genocídio. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentrações. Mas Israel resistiu. O povo de Deus resistiu, porque o Senhor estava com ele. 14 de maio de 1948 foi criado o Estado de Israel.
Israel hoje tem uma das maiores taxas de natividade. É uma superpotência militar, uma economia formidável e crescente. É um centro mundial em tecnologia. Israel mudou. Seu índice de desenvolvimento humano está lá em cima, é muito grande. 97% são alfabetizados. E o principal, servem ao único Deus. É uma nação próspera. Já enfrentou várias guerras, vive em guerra constante, mas Deus é com eles. Deus os ajuda, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O que nós vemos, Salmo 147 e o versículo 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém, congrega o disperso de Israel, sara os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas. Foi isso que o Senhor fez. Disperso ele trouxe, colocou naquele país minúsculo, mas com uma grande potência. Oséias 13, 4 e 5. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus conheceu Israel no deserto, deu livramento, protegeu, conduziu ali a sua terra, porque o Senhor era com eles. Zacarias 2, versículo 8, parte B. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina de seu olho. Ninguém pode tocar no povo escolhido, ninguém pode tocar em Israel, porque eles são protegidos pelo Senhor. É a nação eleita, é a nação escolhida, reservada para a glória e louvor do nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde gloriosamente. Amém.